tarde, bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. E aí, pessoal, como passaram o Natal? Foi tudo bem? Unidos com a família? Isso é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de algumas situações que ontem vocês podem ter passado. O excesso nessas datas festivas de finais de ano. E aí, para a gente começar essa conversa, e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês quem que vai conversar conosco, eu vou pedir para o Nil colocar o vídeo, que vocês vão entender do que nós vamos falar. Fim de ano, momento de festejar, encontrar os familiares e amigos, ao redor de uma mesa farta, com muita comida, cheia de doces, guloseimas, petiscos, salgados, alimentos gordurosos, bem gordurosos. Mas a festa só fica completa se tem aquela tradicional champanhe, né? Estouro de champanhe, família reunida, os amigos. E aí a gente sabe que tem sempre aquele brinde. A bebida alcoólica sempre está envolvida nesses festejos. Mas vocês sabiam de uma coisa? Que nessa época é uma época que a maioria das pessoas que não controlam passam mal? É sobre isso que nós vamos falar hoje, excesso nas festas de fim de ano. E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos entender também que ganhar, vamos dizer, uma estrutura corpórea e ter um corpo ideal para o verão, uso de remédios inadequados para emagrecer, tudo para ganhar um rápido corpo aí para o nosso verão, também vai entrar nessa nossa conversa. Saiba mais, vamos lá. E para saber mais, eu convidei aqui para conversar conosco o Dr. José de Lima Oliveira Júnior, que é médico cirurgião cardiovascular, já esteve conosco aqui no programa e retorna para falar conosco sobre esses riscos dos excessos aí que nós temos no final de ano. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Boa tarde. Um prazer participar do seu programa mais uma vez. E é importante nós falarmos desse assunto logo depois aí de datas festivas e também para conscientizar você que ainda tem o ano novo, né, doutor? E o ano novo também é uma data que a gente às vezes excede. Isso é fundamental porque, em geral, as ceias de Natal que nós temos aqui no Brasil, elas não correspondem ao nosso clima. Elas não estão de acordo com o nosso clima, que é um clima quente. E, em geral, as ceias são ricas em gordura, são ricas em açúcar, são ricas em carboidratos, ou seja, é uma ceia extremamente pesada que, em geral, se faz num período já bem tarde da noite. Ou seja, do ponto de vista fisiológico, não só por quebrar a rotina da maioria das pessoas que não comem dessa forma, principalmente no horário mais avançado, mas também, em geral, pela temperatura do final do ano, que já é muito quente, que não é condizente com o nosso clima. Outra coisa muito comum é que as pessoas, bom, como elas sabem que elas vão se exceder um pouco ou muito nas bebidas alcoólicas, muitas pessoas chegam no consultório e dizem, olha, eu vou suspender as medicações de diabetes, de pressão, porque eu vou aproveitar o final do ano. É um grave erro. As pessoas têm que continuar com as medicações exatamente como elas fizeram o ano todo, justamente para que elas não tenham nenhum evento agudo, nenhum problema agudo nas festas, no Natal e no Ano Novo, e passado o Natal, que elas possam rapidamente se recuperar desses excessos e estar prontas para o Ano Novo, para começar o ano com o pé direito. E é comum mesmo aparecer essas pessoas que param a medicação porque vão consumir o álcool, por exemplo, que tem medicações que não podem, né, com álcool, né, doutor? É muito comum. Olha. É muito comum. Esse é um erro crasso, né? Não só porque ela vai se exceder na ingestão de bebidas alcoólicas, como ela vai se exceder também na alimentação, vai consumir uma quantidade muito grande de gordura, de sódio e vai deixar de tomar as medicações. Então, a chance de ela ter um pico hipertensivo, de ela ter uma emergência cardiovascular aumentam muito. E é muito comum nos centros especializados em cardiologia que nós tenhamos pessoas com quadros agudos e que venham referindo que deixaram de tomar a medicação nos últimos dias para aproveitar o Natal. Então, se é que nós podemos dar um conselho às pessoas, é que elas não façam isso, que elas mantenham as medicações e não procurem se exceder, principalmente na ingestão de bebidas alcoólicas e de alimentos muito ricos em sal, muito salgados. E nessa época é propício para isso, né? Você aí que já passou pelo Natal, você viu que lá naquela mesa era impossível, né, doutor, não avançar em algumas coisas que são extremamente
salgadas e gordurosas. Exatamente. E aí, a medida para que a gente não tenha problemas, inclusive, de ter que parar no pronto-socorro passando mal, não é só da bebida, é da comida também, o excesso, né, doutor? Da comida também. Não é só a bebida, mas o excesso né, de alimentação nesse período. Principalmente, como a gente já comentou, é que os alimentos que, em geral, as pessoas preparam no Natal, que é muito comum, né, na mesa da maioria dos brasileiros. Porco. Carne gordurosa. Frituras, muitas vezes assados com frutas em calda. Então, um excesso de açúcar, um excesso de gordura de origem animal, gordura saturada, um excesso de sal, um excesso de sódio, ou seja, há uma extravagância gastronômica brutal. As pessoas querem comer numa noite o que não comeram o ano todo, né? Como diz uma amiga minha que é endocrinologista, o que me preocupa não é o que as pessoas comem entre o Natal e o Ano Novo, mas o que elas comem entre o Ano Novo e o Natal. Ou seja, as pessoas têm que se cuidar o ano todo. Exatamente. Não existe períodos em que ela pode, não, agora eu me permito fazer uma grande exceção. Justamente porque se você mantém uma rotina o ano todo, nesses períodos de exceção, você está correndo um risco ainda maior do que quem não tem essa programação dietética ao longo do ano. Doutor, o que é mais comum, então? Uma pessoa que é saudável, não tem problema de saúde, o que é comum acontecer quando ela excede a alimentação, que às vezes não está acostumada em excesso, ou seja, eu consumo muito num momento em que normalmente as festas, como é a natalina, é noturna, né? E que eu como muito antes de dormir, ou eu como muito e vou dormir tarde, eu já quebro um pouco a minha rotina. Isso também atrapalha bastante a saúde, não? Atrapalha muito a saúde. Além de todos os problemas digestivos que ela pode ter associados ao excesso de comida, e principalmente comida rica em gordura, rica em açúcar, muitas vezes acompanhada de excesso de bebidas alcoólicas, ela está sujeita a todas as alterações agudas do trato digestivo, úlceras, gastrites, náuseas, vômitos. Principalmente se houver ingestão de bebidas alcoólicas e ela for dormir pouco tempo após uma grande ingestão, ela está arriscada também a ter o quê? Vômitos durante o sono e eventualmente broncoaspiração, que também não é muito incomum. Então, as pessoas chegarem no pronto-socorro com um quadro de insuficiência respiratória, muitas vezes precisando de um suporte ventilatório mais invasivo, porque se excederam na alimentação, beberam em excesso e dormiram. E acabam nauseando, vomitando, pelo fato de estarem dormindo, não tem um reflexo de proteção das vias aéreas, acabam broncoaspirando e às vezes acabam ocorrendo quadros realmente catastróficos. Outra coisa é que se a pessoa deixou de tomar a medicação, ela pode eventualmente ter problemas sérios, graves, de infarto, de emergência hipertensiva, de uma dissecção de aorta, ou seja, uma série de um acidente vascular cerebral, uma série de problemas que podem ocorrer. Porque ela tem uma excessão brutal de sódio num período muito curto de tempo, deixa de tomar a medicação, ou seja, ela está fazendo tudo aquilo para que ela tenha um problema agudo. Então, manter a medicação e controlar um pouco os excessos e não dormir pouco tempo após a ingestão dessa alimentação tão pesada que é característica das nossas ceias de Natal. Olha aí, você que ainda vai para o ano novo que está próximo, precisa prestar atenção nessas dicas justamente para também não ter problemas nas festividades aí do ano novo, que a alimentação muda um pouquinho, né, doutor? Do Natal para o ano novo a gente tem aqui no Brasil uma característica de mudar um pouco esse estilo da alimentação. De uma maneira geral, o que a gente observa é que no Ano Novo, a alimentação ela é mais próxima do que deveria ser a nossa ceia de Natal. Ela é mais rica em saladas, ela é mais rica em frutas, ela é mais rica em verduras, há uma quantidade grande de suco, de líquidos, porque as pessoas têm a preocupação de se hidratar, como se uma semana antes não houvesse essa preocupação. Talvez porque o Natal venha vinculado àquela imagem muito do que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais frios, onde realmente uma ingestão hipercalórica, hiperproteica, até se faz necessário pelas temperaturas extremamente baixas. No nosso país isso não faz muito sentido. Mas como já está incorporada a cultura, não adianta você bater nessa tecla que as pessoas não vão deixar de comer nessa época do ano. Mas que elas procurem moderar, não se expor a problemas de saúde agudos, né, para poderem aproveitar e chegarem mais saudáveis ao ano novo. Que em geral, como você observou, as pessoas se alimentam melhor. É verdade. E comem menos. Tá. E tem alguma relação nesses casos do paciente, da pessoa passar mal em relação à idade? O que mais aparece nessas festividades de final de ano com os excessos? As pessoas mais jovens ou as mais velhas, doutor? Os dois extremos. Os dois. Né?
os mais jovens, principalmente pela ingesta exacerbada de bebidas alcoólicas, né? E os idosos, não tanto pelas bebidas, mas pelo excesso de alimentação, porque em geral eles já têm uma dieta bem mais frugal, comem bem menos ao longo do ano. E mesmo que não comam tanto, já é uma saída da rotina, então o organismo já estranha. Então é mais comum que nós tenhamos nessas épocas do ano os dois extremos, os jovens, em geral com as complicações agudas da ingesta exagerada de álcool, e os idosos da ingesta exagerada de alimentos. E aí se o idoso ou o adulto ou a pessoa tem, por exemplo, uma diabetes e ela se excede mesmo tomando a medicação, há um problemão, né? Porque aí é onde os prontos-socorros nessa época ficam cheios também de... Uma das possíveis complicações é ela ter alterações muito significativas da taxa de açúcar no sangue e entrar numa emergência metabólica aguda, um quadro grave de cetoacidose diabética, enfim, é um quadro extremamente grave, é uma emergência clínica que vai fazer com que ela passe muito mal, tenha um risco iminente de morte e tenha que ser atendida rapidamente num pronto-socorro para ser ressuscitada, para ser essa taxa de glicemia e é um momento que deveria ser alegre, não vai ser muito bom, né, doutor? Acaba com o final do ano de todo mundo. Acaba com a festa. Aí eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, repercussões no organismo, principalmente cardíacas, que podem acontecer com esses excessos a curto prazo. Então, o que pode acontecer com uma pessoa que excede-se, por exemplo, na bebida? Não está muito acostumada a beber e chega nesse momento com os colegas, com os amigos, com o familiar e excede-se na bebida. Pode ter alguma repercussão grave cardíaca? Pode. Do ponto de vista cardiovascular, esses excessos em períodos muito curtos de tempo, eles vêm acompanhados de um aumento da que a gente chama da descarga adrenérgica, ou seja, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, a resistência para que o coração trabalhe, que nós chamamos de resistência vascular periférica, aumenta, o trabalho do coração aumenta. Então ela está mais sujeita ao infarto, ela está mais sujeita à arritmia, ela está mais sujeita a um acidente vascular cerebral, ela está mais sujeita a complicações graves, como a dissecção aguda de aorta, que impõe um risco de morte de 50% no intervalo de 48 horas, nas primeiras 48 horas de evolução dessa grave doença. Ou seja, o sistema cardiovascular sofre muito, né, com esses excessos, que são característicos desse período. Então, se as pessoas refletirem um pouquinho, pensarem um pouquinho, principalmente se ela já carrega algum antecedente, se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela é tabagista, se está acima do peso, se não faz atividade física, se ela tem fatores de risco para doenças cardiovasculares, ela tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa época do ano. Tá. E aí, lembrando também que você imagina que final de ano a gente faz promessa para tudo, né, doutor? Nós prometemos que vamos parar de fumar, nós prometemos que vamos parar de beber, nós vamos prometemos tudo e principalmente que vamos começar a fazer exercício físico. Isso. Né? Tudo começa em 1º de janeiro em diante. No entanto, há também os excessos sobre essa questão do corpo estar preparado nesta época de final de ano para o verão que se aproxima, para o verão que vai entrar, as férias de final de ano. Qual é a recomendação, né, do senhor em relação a esse tipo de postura que as pessoas têm? Eu não estou muito acostumada a fazer exercício, e de repente eu entro e vou igual um louco para tentar ter o corpo ideal. Esse é um erro muito comum. Primeiro, as pessoas têm que ter em mente que antes de iniciar qualquer atividade física de maneira rotineira, elas têm que passar por uma avaliação clínica, por uma avaliação cardiológica, pelos riscos, se ela está sem condicionamento físico, se ela tem alguns antecedentes para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, se ela faz uma atividade física muito intensa que ela não está habituada, ela pode ter um pico hipertensivo e ela pode ter complicações extremamente graves que põem a vida dela em risco. Então é fundamental que antes de começar qualquer programa de atividade física, de academia, de caminhada, de corrida, a pessoa procure um médico. Passe por um clínico geral, passe por um cardiologista, que vai fazer uma série de exames, vai examiná-lo e vai permitir que ele inicie essa atividade física de imediato ou vai lhe recomendar que ele faça alguns exames para que possa então se certificar de que risco, em que categoria de risco esse paciente se enquadra, para que tipo de atividade física que ele pode fazer já de imediato, depois a médio e longo prazo. E dentro da medida do possível, que as pessoas sempre procurassem algum acompanhamento de um profissional de educação física, para orientar o início da atividade física, porque os riscos cardiovasculares nos primeiros meses são muito grandes. Ela coloca a vida dela em risco. Não adianta você querer recuperar no intervalo de um mês o que você fez
de forma equivocada durante 11 meses. Exatamente. Então, se você não praticou atividade física durante 11 meses ao longo do ano, se você não cuidou da sua dieta ao longo de 11 meses ao longo do ano, não adianta, não existe milagre que vai fazer você entrar em forma, perder peso, ficar magro no intervalo de um mês. Principalmente porque é num mês em que nós temos muitas festas, muitas reuniões, muitas confraternizações. É difícil manter a dieta, né? Porque no mês de dezembro, a cada semana você tem 2, 3 confraternizações do ambiente de trabalho, da academia, da família, dos amigos, enfim. Até quem faz dieta regularmente quebra a dieta Quebra a nesse dieta, período. então... Né? E é importante também dizer que, até eu questiono o senhor sobre essa situação. As pessoas, para adquirir algo rápido, porque nesse meio todo de excessos de final de ano, acabam entrando em medicações que não são boas. Por exemplo, medicações que são para emagrecer, sem consulta, né, sem consultar o médico, e assim, tendo a contraindicação e os problemas que causam no organismo. Esse é outro erro muito comum nas pessoas, a automedicação. E no Brasil isso é meio que cultural. Né? As pessoas em geral têm uma farmacinha em casa. Em casa, é. Né? Aquela medicação fica ali durante anos, algumas já têm data de validade já vencida, e é muito comum que as pessoas passem um medicamento, olha, eu tomei esse aqui, emagreci. Não adianta você buscar milagre. Você tem que passar por um médico, para que ele possa fazer uma avaliação, saber que tipo de mecanismo está associado à sua ingesta alimentar, para ver se ele consegue reduzir isso e você conseguir perder peso. Mas ninguém perde peso de um mês para o outro. Né? A perda de peso ela é progressiva, até para que você possa manter um peso ao longo do ano, você tem que ir perdendo progressivamente, lentamente. Então, se você ficou o ano todo comendo de forma desregrada, não é em dezembro que você vai se preparar para o verão. Exatamente. Né? Então, antes de iniciar qualquer atividade, antes de pensar em tomar um medicamento por conta própria, passa por um cardiologista, passe por um endocrinologista, que vai orientá-lo se você precisa ou não de medicamento e, se você precisar, qual é o medicamento que você pode utilizar com um bom nível de segurança para que você possa perder peso sem perder saúde. E as crianças, doutor? As crianças também sofrem nessa época? Algum problema? O que o senhor percebe que às vezes os pais procuram ou vão até os hospitais em emergência com crianças nessa época por causa de excessos? Da mesma forma que os adultos. Em geral, não por bebidas alcoólicas, mas por excesso de ingesta alimentar, frequentemente acompanhadas de períodos longos de privação de sono. Então é muito comum também que as crianças cheguem desidratadas, intoxicadas, com distúrbios digestivos agudos importantes, náuseas, vômitos, quadros que acabam colocando essa criança numa condição aguda que tem que levá-la até um pronto-socorro, que muitas vezes tenha que ficar internada, recebendo medicação, sendo reidratada, enfim. O organismo não está preparado para os excessos, né? Nem as crianças, nem os adultos. Obviamente que a reserva orgânica da criança é maior que a de um adulto, mas ao mesmo tempo a sensibilidade dela é maior. Então, esses excessos todos fazem mal aos adultos e às crianças também. Eu queria perguntar para o senhor também uma situação que acontece muito agora, está próximo do final de ano, e os festejos de final de ano remetem as pessoas a questões emocionais, né? As questões emotivas. Deixamos o ano velho para trás, vamos passar para um ano novo. E isso em família ou entre amigos, as pessoas se emocionam, têm aí os seus momentos emotivos. Há alguma repercussão cardíaca, orgânica, quando a pessoa tem esse processo emocional muito intenso, há que se fazer alguma coisa, eu preciso tomar cuidado, porque às vezes se eu tenho um problema cardíaco, eu já sei que eu sou um cardiopata, ou eu tenho um marca-passo, eu preciso tomar algum cuidado, tem alguma recomendação nesse período? Olha, é muito difícil você fazer esse tipo de recomendação, porque em geral, principalmente no Natal, menos no Ano Novo, né, até pelos nossos costumes, as famílias se reúnem mais no Natal e tendem a se dispersar um pouco mais no Ano Novo, né? Parece que um pouco mais de liberdade para você quiser viajar, sem ficar na presença tão próxima assim de todos os familiares. Mas principalmente no Natal é que nós vemos um pouco mais de eventos sim, associados. É difícil você falar para as pessoas, olha, não fiquem estressadas, não fiquem emocionadas no Natal. Não adianta, né? Porque elas vão se lembrar de alguém que estava no Natal do ano passado e que não está esse ano. Elas vão se lembrar de alguém que está doente, elas vão se lembrar de natais da sua infância, dos avós. Então, assim, na medida do possível, que as pessoas procurem aproveitar e confraternizar e
não ficar remetendo, é difícil controlar, né, o pensamento, mas não ficar remetendo muito tempo àquilo que traz alguma emoção negativa, né, para poder, né, passar por isso com um pouco mais de facilidade, porque também é mais um mecanismo de estresse, de sobrecarga para o sistema cardiovascular, de aumentar também o risco de ter algum problema muito grave. E essas dicas que o doutor está dando, a gente tem que pensar que não só nessa época festiva, mas para o ano todo, a promessa seja perdurada durante o ano, né? Em que se você está proposto a fazer atividade física, se você está proposto a uma alimentação saudável, que você comece realmente no início do ano, mas que o faça durante o ano todo, porque aí não tem jeito, senão durante o ano também vai ter problemas, né, doutor? Vai ter muitos problemas. É isso. O senhor tem alguma dica para dar para a gente agora? Que nós vamos aí, terminamos o Natal, já estamos aqui meio com a barriguinha cheia, né, doutor? Ainda estamos precisando desintoxicar algumas coisas vindas do Natal e que possa nos proporcionar uma entrada de ano novo aí boa? É que nessa fase agora que as pessoas elas procurem realmente se desintoxicar, ou seja, reduzam a ingesta de alimentos gordurosos, reduzam a ingesta de alimentos muito ricos em sódio, abusem das frutas, das verduras, dos legumes, dos líquidos, bebam muito líquido, reduzam um pouco a quantidade de bebidas alcoólicas, como uma forma de você deixar para trás os excessos do Natal e se preparar para os excessos que virão também no Ano Novo. Então, nós temos aí uma semana, 4 ou 5 dias, para poder trazer o corpo para uma condição melhor e prepará-lo para aquilo que vem pela frente, para que a gente comece o ano bem. Deixe o ano que se finda para trás e comecemos o ano novo com saúde, com o pé direito. E água, né? Bastante água, né, doutor? Muita água, que as pessoas se hidratem muito, porque além desses excessos que tendem a deixar as pessoas desidratadas, as temperaturas em geral são muito elevadas, né? Então é muito comum a desidratação, principalmente em quem abusa de bebida alcoólica. Então beba muita água, beba muito suco natural, abuse das frutas. Isso vai melhorar muito o seu condicionamento físico para os excessos do Ano Novo. Olha aí, aproveitem as dicas, né, do doutor para você entrar num ano novo aí bem tranquilo. Eu acho que é isso, doutor, a gente está mandando a informação, estamos falando para o pessoal que já acabou aí de sair do Natal e indo para o Ano Novo, dicas para que você passe bem. Então eu agradeço mais uma vez a sua vinda ao programa, espero que tenha condições de voltar novamente para nos tirar várias dúvidas que nós temos, né? E agradeço por ter essa disponibilidade aqui para o programa de Olho na Saúde. Eu que agradeço, é um privilégio enorme e retornarei aqui todas as vezes que for chamado para que nós possamos promover saúde. Obrigada e você continue aí com o programa e semana que vem te aguardo ao mesmo horário no programa de Olho na Saúde. Thank you.